envolta de muitos mistérios. Suas histórias sempre foram transmitidas de geração para geração pela tradição oral. Os ciganos vivem o hoje, não se interessam por nenhum resquício do passado e a forma com que lidam com a morte, pelo fato de queimarem os pertences dos falecidos e o jeito nômade de viver, não deixam registros precisos, o que dificultam as pesquisas e cria muitas lendas. Alguns especialistas acreditam que há algumas semelhanças linguísticas e de costumes e especulam que surgiram na Índia e se espalharam por toda a Europa. Os ciganos tinham pele escura, muitos cílios, uma língua indecifrável e origem desconhecida. Talvez a falta de oportunidades de emprego tenha sido a causa do seu destino artístico. Eram enxutados e então se mudavam, levando novidade dos lugares de onde vinham. Assim surgiu a fama de mágicos e feiticeiros. Então as mulheres passaram a ler as mãos e prever o futuro. Negociar objetos era outra forma de sobrevivência. Os ciganos existentes no Brasil se dividem em 3 etnias diferentes: Rum, Caló e Sinti. Cada etnia tem costumes e dialetos próprios. Eles chegaram no ano de 1554, trazendo seu jeito exótico diferente de ser. O jeito nômade de viver e os hábitos dificultam os registros e por isso surgem tantas lendas e crenças, trazendo-os à incompreensão sobre a verdadeira cultura cigana. Foi de Portugal que vieram para o Brasil, onde é um grupo muito numeroso. Acredita-se que até o final do século XVIII existiam no Brasil somente ciganos originários da Península Ibérica, os chamados Caluns ou Calé. Conhecidos por ciganos ibéricos, já viviam na Espanha e em Portugal, antes de se espalhar pelo resto da Europa e América do Sul. São criadores dos flamencos e responsável pela população da figura dançarina cigana. Falam a língua caló, onde é um grupo muito numeroso. É comum encontrar imagem de Nossa Senhora Aparecida nas barracas. Os caluns realizam rituais de curas assim que é diagnosticado alguma doença, além de aceitarem a medicina tradicional. Eles recorrem a rezas, correntes de orações, garrafas de ervas, chás e simpatias, geralmente ministradas por um curandeiro do grupo. Os calons foram os primeiros ciganos a chegarem no Brasil, quando foram degredados de Portugal. A maioria dos calons vive em área de pouso, ou seja, terrenos usados para acampar, públicos ou privados, cedidos ou ocupados. Atuam em periferias. Uma das estratégias são de ficarem alocados próximos às estações de metrô ferroviárias, para facilitar o fluxo do comércio de homens e mulheres. Os homens trabalham no comércio informal, com a compra e venda de ferramentas. Negociam compra e venda de carros usados, aparelhos eletrônicos e também agiotagem. Nos acampamentos criam galinhas, porcos, cavalos. E nas vestimentas utilizam o estilo country, chapéu de vaqueiro, bota e cinturão. As mulheres, por sua vez, realizam diariamente a leitura braba ou leitura de mão. Leitura das cartas nos centros das cidades e os valores arrecadados são utilizados nas despesas diárias. Vestuários alegres com muitas cores, vestidos rodados, bandajas de Índia. A música que os caluns consideram como tradicional são as que possuem influência hindu, russo, árabe e espanhol, mas a maioria influenciada na música e na dança cigana dos últimos séculos é sem dúvida a espanhola, refletida nos ritmos dos ciganos espanhóis
que criaram um novo estilo baseado no flamenco. Os Kaluns se organizam em grupos liderados por chefes. Em um grupo, geralmente, encontra-se idosos, filhos, homens, crianças, mulheres, netos ou até conhecidos que se agregam ao grupo. Ser prestativo é uma qualidade que normalmente define um chefe, que vem mudando o comportamento e os valores dos acampamentos. Os agregados, aqueles não ciganos que se casam com uma cigana. Hoje existem alguns problemas, como, por exemplo, a língua, os valores, as crenças, a religião e as tradições, e o estilo de vida que estão se perdendo com o passar dos anos. Os problemas nos acampamentos, a falta de organização interna, da comunicação e ao meio dos não ciganos, e a falta de autoridade nos acampamentos nos dias atuais. Os Kaluns de diversas regiões não se reconhecem como indivíduos de uma mesma etnia. Os ciganos Huns tinham em sua cultura o hábito de praticar o culto do fogo e deixá-lo sempre aceso, dia e noite, no inverno e no verão, para afastar os maus espíritos. Praticavam adivinhação, leitura de mão, tarô como meio de ganho, uma tradição que mantém as famílias mais conservadoras, enquanto, em geral, está evoluindo para o uso do fogo simbólico. A maioria dos povos Huns agora está abandonando as práticas ancestrais originadas no culto do fogo, como adivinhação e outras coisas. O nascimento de uma criança é um evento impuro, e depois do nascimento, a mãe é considerada impura por 40 dias. Durante esse período, a mulher não pode ter contato com coisas impuras ou realizar atividades como cozinhar, apresentar-se em público. A morte de uma pessoa traz impureza para todos os familiares. O acampamento onde ocorreu a morte é abandonado e montado em outro lugar. Os Huns acreditam que a alma do defunto vaga por 3 dias para purificar-se antes de chegar à sua habitação final. O noivado e as bodas ciganas se celebram da mesma maneira que fazia no antigo Israel. Os pais de ambos os noivos têm um papel essencial quanto a definir o dote da noiva, e as bodas se devem realizar dentro da comunidade Hun. Assim, os ciganos assumem distintos parâmetros de comportamento para as relações com sua própria gente e para a interação com os estranhos. Isso é comum para vários povos ciganos, porém tais detalhes vão perdendo as suas novas gerações por causa do sistema da sociedade moderna que restringe a liberdade de indivíduos e comunidades exóticas. Porém, os sentimentos, tendências e culturas ciganas devem ser levados seriamente em conta, porque corresponde a uma herança ancestral que se transmitiu de geração em geração, que luta para manter a sua origem. A origem dos Sinti são incertas, falam a linguagem Sintó e são mais encontradas na Alemanha, Itália, França e também conhecidos como Monash. Os ciganos Sinti Monash chegaram na Europa, Alemanha, na Idade Média. Alguns deles migraram para a França e outros para o leste europeu, e em cada lugar amparava diversos nomes. Na Alemanha, Sinti e Rom eram mira de preconceitos. Os Sinti eram registrados juntamente com os criminosos e eram desclassificados como povo não ariano. Eram tão discriminados quanto os judeus, um povo excluído da sociedade. Os ciganos, na sua maioria, falam a linguagem romani. De sua origem, principalmente indiana, tem influência também de algumas palavras turcas, gregas, romênia e persa. O subgrupo Sinti, ciganos, originários da Lamborghini, que deram início ao trabalho como circenses, e foi este clã que os membros de outros clãs originaram os ciganos como os Baiosh, artistas circenses. Culinária cigana. Na tradição cigana, as questões mais importantes sempre foram abordadas e decididas ao redor ou próximos ao fogo. Fogueira, fogão, fogão a lenha ou mesmo na cozinha. Isso demonstra a importância da própria culinária na tradição.
quase que na totalidade dos grupos. A questão da família, tais como briga ou mesmo no contrato de casamento, sempre foram realizados no âmbito da culinária. Em alguns grupos, com a necessidade da presença do chá de frutas, entre outros o café forte, grãos sem açúcar e o vinho entre os Saint-Monache. E isso faz parte da integração da culinária cigana. Compartilhar o alimento e a bebida é uma expressão de amizade muito forte entre todos os grupos. Em 2011, o IBGE identificou 291 acampamentos em 21 estados. Na região norte, havia 4 acampamentos, no nordeste 97, no centro-oeste 39 e no sudeste 96 e na região sul 54 acampamentos. Alguns estigmas foram criados pela sociedade. Durante a Reconquista Cristã de 1492, na Península Ibérica, onde árabes, judeus e ciganos foram expulsos, uma das lendas que surgiram nessa época e que até hoje perdura é de que um dos pregos que prenderam Jesus na cruz era cigano. Por isso, sua gente teria sido amaldiçoada com uma vida nômade e dessa forma construi-se uma imagem de um povo errante, místico, perigoso e contraventor. Um outro estigma que surgiu na Europa foi de que ciganos roubam crianças. Essa crença pode ter vindo do hábito dos ciganos de circo de incorporar à trupe crianças órfãs ou abandonadas, que se encantavam pelo seu estilo de vida. O próprio dicionário define cigano como alguém que age com o intuito de ludibriar, usado em alguns contextos de forma pejorativa para definir um sujeito que possui características que denotam esperteza, indivíduo enganador, astuto, velhaco ou trapaceiro. No artigo 5º da Constituição de 88, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, ou seja, a detenção, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Atualmente, foram concretizadas algumas ações governamentais a nível nacional. A instituição do Dia Nacional do Cigano, comemorado em 24 de maio, em homenagem à sua padroeira Santa Sara Cali, a criação do Conselho Nacional de Promoção à Igualdade Racial e a publicação de uma cartilha de direitos da cidadania cigana. Existem também algumas ações pontuais e regionalizadas, fruto de articulações com outros segmentos da sociedade civil organizada. O governo tem avançado em políticas públicas para os povos ciganos. Desde 2007, eles são protegidos pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Têm direito ao Cartão Nacional de Saúde, que lhes permite acesso a toda unidade pública de saúde e são objetos de portarias, estabelecendo que, em caso de população cigana nômade interessada em se cadastrar nesses postos, não é obrigatório o fornecimento do endereço de domicílio permanente, nem de um marcador específico. Além disso, também pode ser incluídos no Cadastro Único do Governo para todos os programas sociais.